Então, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula de hoje sobre o final do declínio da República Velha. O declínio da República Velha, ele está muito relacionado a essa questão das oligarquias dissidentes que não estavam sendo contempladas naquela política café com leite que a gente falou. Inclusive, eu critiquei essa expressão, política café com leite. E essas oligarquias, elas estavam de fora do poder, sempre naquela alternância, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. E o Brasil não girava só em torno dessas oligarquias. Existiam outras oligarquias e que queriam também chegar ao poder. Junto com isso, vem a crise de 1929, agrava a crise econômica que já estava instalada no Brasil desde o começo da década de 10, aquela inflação gerada pela já aquela política do encilhamento, aquela política de concessão de crédito fácil e de impressão de dinheiro. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, a gente vai terminar essa nossa aula de hoje, vou explicar como foi que se deu a Revolução de 30 e depois a gente vai resolver questões. Está aparecendo a tela para vocês? Então, eu falei, a partir da década de 20, começam a surgir vários movimentos políticos que se opunham ao domínio das oligarquias tradicionais do cenário político brasileiro. Oligarquias tradicionais, São Paulo e Minas Gerais. Esses movimentos, destacamos as oligarquias dissidentes, esse tenentismo, que era um movimento também aí por jovens, que pregavam uma maior moralidade na política, uma maior rigor, tanto de questões de comportamento, quanto de, como é que eu posso falar? De rigor na política, mais seriedade, mais moralidade na política. Vem também a Semana de Arte Moderna para, como é que eu posso dizer? A Semana de Arte Moderna, ela questiona alguns pontos da cultura brasileira, ela vai quebrar, romper aquele passado de tanto da literatura quanto da pintura, aquele passado mais tradicional, mais arcaico, mais ligado à monarquia. Tanto é que muitos dos poemas, pinturas da Semana de Arte Moderna, eles são duramente criticados pelo Monteiro Lobato, naquele artigo chamado Paranoia ou Mistificação, que ele detona os quadros da Tarsila do Amaral, aqueles pintores da Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque eles não estavam alinhados com aquela corrente de arte, de pensamento tradicional, aquela pintura clássica que predominava no final do século XIX para o começo do século XX. Então, a Semana de Arte Moderna ela vem romper e questionar muitas coisas da cultura brasileira e, por fim, aí, o golpe final, a Revolução de 30, para acabar com a chamada República Velha. Inclusive, esse termo foi cunhado pela Revolução de 30. A Revolução de 30 disse que surgia a partir dali uma nova república. Então, esse termo República Velha ele merece uma crítica justamente por isso, porque ele é criado mais para fazer uma contraposição política com o passado a partir daquele momento ali do golpe do Getúlio Vargas e das oligarquias mineiras, paraibanas e gaúchas. Tá? Então, quem eram essas oligarquias dissidentes? Como eu tinha falado, essas oligarquias dissidentes eram grupos que começavam a contestar esse domínio do eixo São Paulo, Minas Gerais, dessa alternância de eleição para presidente entre São Paulo e Minas Gerais. Então, era formado por grupos de coronéis do Rio Grande do Sul, do Nordeste e também de alguns de Minas Gerais. Eu vou explicar depois como é que se dá a adesão de Minas Gerais ao movimento da Revolução de 30. Esse movimento tenentista, o Exército, também passa a contestar o jogo político da República Velha. Então, ainda embasado em algumas teorias positivistas, os mais jovens, principalmente os de baixa patente, eles começam a criticar a estrutura da política brasileira. E uma das principais características desse tenentismo
era a moralização política, o fim das fraudes eleitorais, a instituição do voto secreto, até então era o voto aberto, centralização política, apesar de na Constituição dizer uma coisa, na prática era outra. A gente vê que esse período de República Velha é regido pela chamada política dos governadores, o poder mais centrado a nível regional e a nível local. O local mandando no nacional. O ensino obrigatório, até então, não existia nenhum tipo de rede de ensino público, nem universitário, nem de ensino primário, nada. Quem queria aprender, quem queria se alfabetizar, ou pagava uma escola particular, ou um professor para casa, e do mesmo jeito com o ensino universitário. Não existia ensino público em nenhum nível. O fim do elitismo na política defende a inclusão das camadas médias urbanas na participação política, e os principais simpatizantes eram a classe média. E o movimento tenentista, ele foi responsável por fortes abalos nessa república coronelista. Aqui nós podemos destacar a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, que eles tomaram o Forte de Copacabana, a Revolução de 24 e a Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes era liderada pelo Luiz Carlos Prestes, e ela percorreu o Brasil ganhando seguidores para poder justamente eles pregavam todos esses ideais do movimento tenentista, queriam conquistar seguidores em cada cidade que passava, mas só que o movimento acabou que percorreu tanto o Brasil que ele acabou se dissolvendo, indo uns para um lado, outros para os outros, para outro lado, e não conseguiram voltar para o Rio de Janeiro para tomar o poder. Acabou que esse movimento se dispersou. Esse movimento tenentista, ele era liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Tá? O Júlio Prestes, que vai ser eleito presidente da República, mas não vai tomar posse, e que vai sofrer o golpe pelo Getúlio Vargas, ele não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, tá? É só coincidência mesmo de sobrenome. Em muitos desses estados, essa coluna Prestes, ela era duramente reprimida. E essa repressão fez com que a coluna Prestes ela se dividisse em vários caminhos e acabou se dispersando, perdendo o foco dela. Segue aí a Semana de Arte Moderna, já na década de 20, no mês de fevereiro de 1922. A Semana de Arte Moderna acontece justamente no ano em que se celebra o centenário da independência do Brasil. Então, ela inaugura o chamado modernismo no Brasil, criticando a submissão às correntes culturais europeias e às desgastadas fórmulas artísticas da moda. Ou seja, criticando que a nossa cultura ela seja moldada nos moldes europeus. A gente, por exemplo, nos romances, principalmente do José de Alencar, mesmo que ele, em muitos dos romances deles, ele pegue elementos da cultura brasileira, mas ele tenta engessar num molde europeu, num final feliz, aquele personagem heróico. Por exemplo, a Iracema, o Martim, etc. Então, mesmo utilizando esses elementos regionais, ele tentava adaptar o que era regional ao modelo, ao formato europeu. A Semana de Arte Moderna ela vem justamente para poder criticar isso, para tirar. Tanto é que aquelas obras, o Macunaíma ele não é retratado como um índio com um caráter heróico. Ele é até mesmo retratado como um caráter anti-heróico. Ele não mostra só ele nem mostra qualidades, ele mostra mais defeitos, fala de preguiça, ele realmente desconstrói aquela imagem heróica dos romances do século XIX, principalmente do José de Alencar e do Machado de Assis, e retrata como realmente é, com seus defeitos, e no formato mesmo realmente brasileiro. Do mesmo jeito vai acontecer com a pintura, tendo à frente aí a Tarsila do Amaral. Então, essa vanguarda artística ela quer romper com os modelos culturais estrangeiros.
mas acaba se baseando em modelos vanguardistas europeus. Mas, assim, qual é o principal destaque? É não idealizar o personagem. Tanto tem um poema, não estou lembrado do nome do autor, aquele poema Pronominais, que ele é lançado nesse contexto aqui da Semana de Arte Moderna, ele pertence ao modernismo, que ele até questiona. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno, do mulato sabido. Fazendo esse mulato sabido é uma clara referência ao Machado de Assis, ao seu rebuscamento linguístico. Né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom brasileiro, o bom mulato, da brasileira de todos os dias, diz assim: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, é um poema, ele rompe primeiro aquele estilo de rima e passa a escrever um texto em prosa, quase que um diálogo. E também criticando o rebuscamento linguístico, mostrando que o poema tem que retratar o cotidiano, a vida real das pessoas. Então, questionando isso, segue-se a Revolução de 30. A Revolução de 30, ela se insere no seguinte contexto. Primeiro, a crise política de 1929 nos Estados Unidos, desencadeada por quê? Pela especulação na Bolsa de Valores, depois da quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Havendo essa quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o mundo entra numa recessão econômica muito grave. Havendo essa recessão econômica muito grave, muitas indústrias vão falir e muitos compradores adquirem o nosso produto principal. Ainda, café vai deixar mais ainda de ser comprado. Então, o café ele vai praticamente definhar aqui, depois da crise de 29, como nosso principal produto de agricultura para exportação. Então, o café perdendo o seu papel na exportação, na economia, aquelas elites que tinham poder econômico alcançado graças à exportação do café, à comercialização do café, elas, frequentemente, elas vão começar a se enfraquecer, tanto economicamente, primeiro, como politicamente. Havendo espaço tanto para o questionamento de outras elites aí que podem surgir relacionadas a outras fontes de renda, quanto ao próprio subsídio financeiro mesmo para se manter no poder e até se defender num conflito armado. Então, vieram eleições já nesse contexto aí, o café não tão mais valorizado, e novas elites querendo aí também chegar ao poder, com destaque para as do Rio Grande do Sul e as do Nordeste. As do Nordeste agora repaginadas, não mais naquela produção de engenho da cana-de-açúcar, mas aqui começam as usinas de produção de açúcar e de álcool também. Acontece que, nesse movimento aí de questão do café se enfraquecendo como produto econômico e do enfraquecimento dessas correntes políticas que dependiam, que tinham seu poder político e econômico sustentado na produção e na exportação do café, acontece que o Washington Luiz, ele cometeu aí, eu posso dizer, uma gafe, porque Washington Luiz era mineiro. Só que em vez de ele indicar uma pessoa do mesmo partido, do Partido Republicano Mineiro, ele indica uma pessoa do Partido Republicano Paulista, que é o Júlio Prestes. Então é a partir daí que começa o descontentamento da elite de Minas Gerais com essa corrente política. Eles, nesse momento aí que eles saem perdendo, no ano que teoricamente era para ser eles, para ter o candidato indicado à presidência, principalmente porque o presidente era do Partido Republicano Mineiro, e não ter indicado um mineiro para sucessão, para ser candidato à eleição, foi considerado um insulto grave. Então é a partir daí que eles já começam a se associar com essas oligarquias dissidentes que eu falei lá no começo da aula, de Rio Grande do Sul e do Nordeste, principalmente da Paraíba. Tanto que o vice da chapa de oposição, da chapa do Getúlio Vargas, vai ser o João Pessoa.
João Pessoa, que era paraibano. Então, esses mineiros formam a Aliança Liberal com Rio Grande do Sul e Paraíba, e o candidato era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o candidato à presidência, e João Pessoa, o candidato a vice. Acontece que eles perdem a eleição. Só que nesse momento aqui, de fragilidade e de que não havia nem sequer um consenso dentro desses partidos, com essas elites enfraquecidas e só com o Estado de São Paulo praticamente para defender a eleição do Júlio Prestes, o Getúlio Vargas ele resolve começar esse movimento revolucionário, saindo lá do Rio Grande do Sul e chegando no Rio de Janeiro, na capital federal. Eles tomam o poder, revogam a Constituição de 1891 e Getúlio Vargas começa seu governo provisório, seus 2 primeiros anos de governo provisório, passa a governar por decretos, quando abolida a Constituição de 1891, logo no dia 1º de novembro de 1930, assim que ele chega no Rio de Janeiro, nas tropas vindas lá do Rio Grande do Sul. Tá? Vejam bem, o Júlio Prestes, ele ganha, tá? Quem ganha a eleição é o Júlio Prestes. Só que junta todo esse cenário de instabilidade política, de crise econômica, e ainda mais com esse assassinato de um candidato a vice-presidente, então é um terreno muito fértil para poder ser questionado e abalar mais ainda aquela estrutura política da chamada República Velha e dessas outras oligarquias. Então, acaba que esse movimento lá do Rio Grande do Sul, encabeçado pelo Getúlio Vargas, ele ganha força, ganha apoio e chega no Rio de Janeiro sem enfrentar uma resistência tão grande e toma o poder. Instaurando aí a primeira fase da era Vargas, que é o chamado governo provisório, que ele governa por decretos, tá? Depois de abolida a Constituição de 1891. Então, é assim que termina a nossa chamada República Velha. E no momento que eles tomam o poder, eles dizem que está inaugurada uma nova república. E é a partir daí que nasce esse termo, República Velha, justamente para se opor àquela república nova que está nascendo. Tá? Apesar disso, Getúlio Vargas não era alguém de origem popular, nem de camadas populares. Getúlio Vargas ele tinha suas propriedades rurais no Rio Grande do Sul, ele era um estancieiro, filho de estancieiros, tinha suas propriedades e era formado em direito. Não era ninguém assim de classe popular, alguém muito lá tão revolucionário. Mas ganhou esse termo Revolução de 30. Tá? Então aqui esse quadro é um resumo. Né? A crise de 29 gera a recessão do mercado mundial, o Brasil começa a crise do café, o enfraquecimento dessas oligarquias, a cisão do Partido Republicano Paulista com o Partido Republicano Mineiro, a partir do momento que o Washington Luiz, em vez de indicar uma pessoa do mesmo partido, do Partido Republicano Mineiro, indica uma pessoa do Partido Republicano Paulista, no caso Júlio Prestes. Então, é formada essa chamada, que eu gostei desse termo, oposição oligárquica. As oligarquias dissidentes formando uma oposição. Né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Getúlio Vargas, aqui na sequência, ele é derrotado em o assassinato de João Pessoa, mas eu juntando tudo isso, é um terreno fértil para o Getúlio Vargas ele se propor aí com uma revolução para poder romper com esse passado dessas oligarquias. E assim termina a República Oligárquica no dia 1º de novembro de 1930. Tá? Então, agora a gente vai para a resolução de questões aqui com relação a... Eu gostei muito dessas questões porque elas dão uma pincelada legal em tudo que nós vimos na nossa aula. A gente está na nossa 10ª aula, que é a aula de República Velha. A Era Vargas compreende 2 aulas, aulas 11 e 12. Depois a gente vai para a República Liberal, aula 13. Regime Militar, República não. Capítulo 14 e os governos republicanos recentes, aula 15. Ou seja, a gente já está na aula 10, encaminhando para a aula 11. Ou seja, tem muito tempo para resolver questão e depois para resumir as aulas mais importantes lá daquela aula que eu mostrei dos tópicos que caíram mais no Enem.
Então, a gente encerra hoje aqui a nossa parte da República Velha, explicando já como foi o começo, o que foi que propiciou a tomada do poder pelo Getúlio Vargas e a Revolução de 30, para, na próxima aula, a gente começar a Era Vargas propriamente dito. Vou dividir em duas aulas aí também, porque a Era Vargas é um assunto muito denso. Então, a gente vai agora para a resolução das questões, tá? Vocês podem interromper aí, tirar uma dúvida, qualquer momento aqui, quando eu estiver falando, sem nenhum problema, tá? Então, vamos começar aqui pela questão 1. Questão 1 do Enem de 2010. Estou. Para... Oi. O governo provisório durou quanto tempo? Como? O governo provisório durou quanto tempo? O governo provisório ele vai durar até 1934, que vai ter uma constituição chamada Polaca, que é a primeira constituição que o Getúlio Vargas vai fazer. Dura 4 anos, o governo provisório. Não tão provisório assim, né? Certo. Eu vou Diga. isso detalhar na aula de Era Vargas. Uhum. Então, para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como um herói republicano radical, mas sim como um herói cívico-religioso, como Marte, integrador, portador da imagem do povo inteiro. Ou seja, ele fala aqui que a República ela precisava ter alguém, um símbolo, um Marte, não só os membros do Exército. Precisava também conciliar distintas vertentes do republicanismo, que tinha o positivismo e tinha os mais moderados. Então, tinha que unir tudo isso em torno de um Marte. Mas não poderia ser um Marte qualquer. Não poderia ser um Marte aí revolucionário, um Marte agressivo, mas sim um Marte com um caráter mais heróico e quase até sagrado. Então, eles relembraram dessa figura aí lá da Inconfidência Mineira de 1789, se eu não me engano, que era o Tiradentes, para ser incorporado como o herói da República. Então, aqui diz esse poema: Ei-lo, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes quem passa, deixem passar o titã. Olha aí, o Cristo da multidão. Ele está dando uma coisa mais quase sagrada para o Tiradentes. Não um Marte revolucionário, sanguinário. Tipo, por exemplo, o Tiradentes não poderia ter uma imagem de um revolucionário da Revolução Francesa, por exemplo. Ele tinha que se parecer mais como um Marte religioso. E é aqui que faz nesse poema, né? Então, a Primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Eles precisavam de um símbolo. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves estava mais para uma coisa, mais para o lado Revolução Francesa, mercenários italianos, do que para um Marte religioso em si, um Marte cristão. Então, a figura escolhida foi o Tiradentes. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado a. Então, por que a República, aquela República que nascia, se esforçava tanto para criar a figura de um mártir, de um símbolo? Devido ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes. Tá, poderia, essa questão, ela tem, essa alternativa, ela não está totalmente incorreta, tá? Mas você colocar caráter nacionalista na Inconfidência Mineira é uma coisa que já deixa você suspeito com relação a se a questão é verdadeira ou não. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira, ela pregava a separação de Minas Gerais do resto do Brasil, e não o Brasil se separar de Portugal.
Ou seja, ficaria ali o país Minas Gerais, Vila Rica e o resto do Brasil ligado a Portugal. Então, caráter nacionalista já deixa essa questão meio duvidosa. E republicano da Inconfidência Mineira. Talvez. Mas a Revolução Mineira, ela tinha um caráter, a Inconfidência Mineira, ela tinha um caráter mais para elitista. Então, a identificação da Conjuração Mineira como movimento precursor do positivismo brasileiro. Falso. Positivismo é uma vertente do século XIX. Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, elas são eventos, são fatos históricos do século XVIII, tá? O positivismo surge no século XIX com Augusto Comte lá na França, e não no século XVIII. A B está falsa. Ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. Essa está com cara de verdadeira, né? A proclamação da República realmente teve poucas raízes populares e eles precisavam de um símbolo, de um herói, de alguém que, teoricamente, naquela visão, deu sua vida pela República. A C, vamos guardar a C, está com cara de verdadeira. A semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como brasileiro uma fácil identificação. Essa daqui, ela é uma questão para distrair você, tá? Por quê? Porque ele fala aqui nesse poema que comparando Tiradentes à figura de Jesus, certo? Mas esse não era o objetivo final da eleição do Tiradentes como mártir da República, como uma figura que simbolizaria a República. Ele quer saber na questão por que, que a República precisava de um símbolo, precisava de um herói, tá? Então essa questão ela não responde esse porquê. Ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país, eles lideraram, tá certo. Mas a questão está dizendo que eles foram excluídos. Então, essa daqui não responde à pergunta inicial da questão, que é por que se precisava de um símbolo. Então, aqui o gabarito é a letra C. Ao fato de a proclamação da República ter tido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. Eles precisavam criar um herói para a República. Então, o gabarito da 2 é a letra C. A 2. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores. Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. É uma questão que esse texto tem uma linguagem meio rebuscada, meio complicada. A gente pode ir para as questões. Mas do que ele está falando aqui, ele dá palavras-chave no texto que a gente consegue entender. Ele fala de quê? Ele fala de oligarquias e fala da chamada política dos governadores. O poder a nível local, a nível regional, no estado, no município, na fazenda, na grande propriedade rural. Então, a crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu o que acordo era esse que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas. É a política dos governadores. Aqui a palavra-chave, tá? Que começa lá no Campos Sales, já o primeiro presidente civil da República, dizer que todo o poder está centrado nos estados. Então, esse é o pensamento que predominou durante esses 30 anos, a chamada política dos governadores. Aqui poderia até abrir espaço para você pensar que era a política do café com leite, mas só que a questão da palavra-chave política dos governadores está bem na cara. Apesar do texto eu não ter entendido muito direito isso aqui, desse sol do nosso sistema, essa loucura aqui nessa viagem.
A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu. Fortaleceu o quê? O poder militar enquanto fiador da ordem econômica? Nada a ver. Poder militar como fiador da ordem econômica, garantidor da ordem econômica? Não. Poder militar talvez se encaixasse como o fiador, o garantidor da ordem política, da ordem social. Mas da ordem econômica não faz tanto sentido. Então a ata está falsa por isso. Fortaleceu o presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis? Pelo contrário, fez foi ampliar o poder dos coronéis. Era deles que emanava o poder e a partir daí era que se decidia o candidato à presidência. Então, não era limitar o poder dos coronéis. Quando vocês verem alguma coisa relacionada à política dos governadores limitar o poder de coronel, já pode falsificar, desconsiderar essa questão. Então, C. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Os grupos regionais, estaduais, municipais, principalmente sobre a ordem federativa. Era nisso que consistia a política dos governadores. Intervenção nos estados, autorizadas pelas normas constitucionais, falso. Se ele dizia que o poder emanava do estado, ele estava pregando justamente a descentralização. E pregar a descentralização, defender que o poder vem dos estados, você fazer intervenção nos estados, você está dando um tiro no pé nessa política dos governadores. Então, é algo que não se encaixa na política dos governadores, essa questão de intervenção nos estados. Vai ter intervenção nos estados no Estado Novo do Getúlio Vargas, mas aqui, nesse momento, não se encaixa com o objetivo da política dos governadores. Isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais? Ele era neutro, tratava as disputas locais igualmente? Não. Tratava melhor os aliados. E descaradamente, abertamente, tá? Não, aqui não se fazia questão de se manter uma imagem de neutralidade. Então, a E está falsa. Gabarito C. Questão 3. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena: prisão de 2 a 6 meses. Ou seja, ele está criminalizando aqui a capoeira e associando a capoeira ao tumulto e à desordem. E à criminalidade também aqui implicitamente. O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturalizava medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressava a manutenção da parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Nesse contexto, tal regulamentação expressava a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Aqui, durante o Império, a capoeira não era uma manifestação proibida. B. Mas vamos lá, a gente pode deixar aqui a A, ela está com vistas ao controle da criminalidade urbana. Esse regulamento expressava um desejo de controle da criminalidade urbana? Talvez, mas o pretexto maior aqui era um pretexto mais excludente, porque a capoeira estava muito associada à cultura africana. Então, tem um caráter mesmo muito mais excludente do que estar se preocupando com a segurança pública em si. B. A defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano? Falso. Não tem nada a ver. Essa aqui não foi... o retorno da escravidão não foi algo a ser questionado durante os primeiros governos do período republicano. Primeiro, porque uma das principais
alas que defenderam onde se disseminou o movimento abolicionista foi dentro do exército, vindo justamente lá da Guerra do Paraguai, em 1870. Então, a B está falsa. O caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. O caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. A questão C está meio assim distoante de tudo, tanto da pergunta quanto do texto. Vamos para D. Tal regulamento expressava a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. Aqui é que está mais o preconceito explícito. Implícito ou implícito sobre o pretexto da ordem pública. A criminalização da capoeira, ou seja, criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. A gente vê que a capoeira, ela surge justamente ela tem origem nos escravos, era tanto uma forma de expressão, de dança, quanto de luta, quanto de expressão corporal e de treinamento de autodefesa. Então, era uma forma que os grupos iniciais encontraram transformar a capoeira numa luta, transformar aquela luta numa dança, para eles não verem que os senhores, os capatazes da fazenda, na época da escravidão, eles não verem que os escravos estavam treinando uma luta. Então, colocava berimbau, colocava aquelas músicas, aqueles ritmos, para poder dar uma disfarçada e dá a entender que eles estavam mais numa atividade artística do que no treino de uma luta. Era como se, por exemplo, eu transformasse um treino de jiu-jitsu, de judô, numa dança. Eu colocasse elementos de dança naquilo para poder disfarçar que eu estava praticando uma luta. Então, o gabarito é a letra D. 4. Essa 4 eu não achei ela relacionada à questão da República Velha. Essa questão é boa. Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Ele defende o coronel, seu proprietário, ou o proprietário do lugar onde ele mora, ou aquela pessoa que tem muita influência naquela região. Ele não entende aqueles mecanismos de questão de exploração e de opressão, e ainda defende o opressor, luta com o opressor e pelo opressor. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Ou seja, o trabalhador rural, ele não tem essa noção de questão de grande propriedade, nem de reforma agrária, devido a essa questão. Ele não é alfabetizado, ele não lê, não sendo alfabetizado, ele não vai ler, não vai ter acesso à informação, ele vai passar o dia trabalhando na roça, não vai ter contato com quem possa desenvolver um senso crítico com ele, então ele não vai questionar aquela estrutura que ele vive. Ah, por que eu vivo numa propriedade rural tão grande e eu não posso, e eu trabalho para os outros, e eu não posso ter um pedaço de terra meu? Tanta propriedade improdutiva, e por que não distribui? Ou seja, não tinha esse pensamento. Por quê? Porque eles não eram alfabetizados, não tinham contato com essas ideias que conscientizassem ele daquela estrutura opressiva, agrária, latifundiária que o trabalhador rural vivia. Então, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania.
Ou seja, mesmo a gente vendo hoje com esses olhos, essa questão de que o coronel mandava matar inimigo, fraudava a eleição, mas para esse trabalhador rural aqui na época, ele não tinha essa visão crítica que a gente tem hoje. Para ele, na época, ele era benfeitor. Ele queria era que o seu patrão, o dono da fazenda que ele morasse, da terra que morava, ganhasse. Para ele era motivo de prestígio ter aquele proprietário rural como compadre, como padrinho dos filhos. Vocês estão entendendo? É aí que tem toda essa relação de apadrinhamento que até hoje ainda tem de gente que coloca filho para... Coloca pessoas assim, de cargo político, ou uma pessoa com um poder econômico mais elevado para ser padrinho do filho. Então tem essa raiz aqui agrária da grande propriedade. Você mesmo não tendo... Ou então, você ou morava lá e queria ser protegido por esse grande proprietário, ou você era de uma propriedade menor, insignificante, ou então era de uma camada urbana, que tinha ali só sua casa, mas você queria ter uma filiação com alguém que estivesse no poder. E você não entendia essa relação de exploração. Então, por isso que limitava o exercício da cidadania, porque ele estava completamente alienado. Ele via aquela relação como uma coisa boa, de se associar ao grande proprietário rural, ao coronel. Então, nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Que estrutura social era essa? Era uma estrutura social igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda completamente falso. Igualitária não era. A gente sabe, concentração de terra, concentração de renda e analfabetismo. Nível satisfatório de distribuição de renda é muito pior. Estagnada. Até aí tudo bem. Com uma relativa harmonia entre as classes, existia uma relativa harmonia, assim, como é que eu posso dizer? Talvez implicitamente, mas a relação mesmo que havia era de exploração. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Essa daqui está totalmente falsa. A manutenção da escravidão? Não se manteve escravidão. D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia? Falso. A gente vê que a partir dos governos civis é que esse fenômeno do coronelismo vai se acentuar e vai ganhar mais força. Então, não é mantido pelo exército e pela polícia, não é mantido pelo poderio militar, mas pelo poderio econômico, pelo poderio das relações econômicas locais. Então, é uma estrutura social agrária. A maior parte da população morando no campo, a maior parte dessa população analfabeta, morando numa grande propriedade rural, marcado pela concentração de terra e do poder político local e regional, a política dos governadores. Então, o gabarito da 5 é a letra E. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão até agora? Não interrompeu? Mas pode perguntar, se surge alguma pergunta aleatória também. Essa daqui sobre a Guerra do Contestado. Vamos responder. Vocês lembram ainda da Guerra do Contestado? Lá naquela tabela que eu tinha explicado sobre aqueles movimentos, estava até perto do movimento messiânico, o que era, perdão, a região do Contestado, que, só recapitulando, a região do Contestado era uma região entre Paraná e Santa Catarina, que era disputada entre eles. Consequentemente, aquela região era uma região de terras que não tinham dono e que levou uma transferência, uma migração de pessoas para lá. Então, essa migração de pessoas para lá acabou gerando o fenômeno desses poceiros, pessoas que chegavam, se apossavam da terra e se tornavam proprietários. Então, a serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam para as composições de trem as toras que jaziam abatidas
por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição do trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por este deslocamento. Nos inícios do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina: ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre os impactos da Guerra do Contestado encontrava-se a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores de serraria, resultando em um processo de êxodo rural? Falso. Por quê? Realmente ele está falando que essas pessoas acabavam, mesmo que tivesse essa produção mecanizada de tirar as toras, mas que para cortar aquelas toras precisava de mão de obra. Então, absorver trabalhadores da mão de obra como trabalhadores de serraria, só que não resultava em êxodo rural. Pelo contrário, mantinha no campo e não provocava êxodo rural, a saída para a zona urbana. Então, a A está falsa. O desemprego gerado pela introdução das novas máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra. Veja bem, como era uma região desabitada, como era uma região chamada região contestada, essa região ela começou a ser povoada justamente aqui. Nessa retirada dessas toras de madeira, essas pessoas que foram explorando principalmente essa atividade aqui agrícola de extrativismo vegetal, elas acabaram se instalando lá como poceiros. Então, o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra está falso. A desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e trabalhadores rurais da região. Pela introdução de novas máquinas que diminuíam a necessidade da mão de obra. Vamos para B. Vamos guardar aqui a B e a C. Desorganização da economia tradicional, que sustenta os poceiros e os trabalhadores rurais da região. A diminuição do poder dos grandes coronéis da região que passavam a disputar o poder político com novos agentes. Era uma região desabitada. Então, essa questão de poder de grandes coronéis na região, ela está fora de contexto. Então, a gente pode excluir a D. O crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesses empreendimentos e os proprietários ligados ao capital internacional. Aqui não faz nenhuma menção a capital internacional, investimento internacional. Então, o empreendimento capitalista chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina, ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. O desemprego gerado pela introdução de novas máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra. A desorganização da economia tradicional que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Olha, eu marcaria aqui, a gente fica em dúvida entre B e C. Mas a gente vamos pensar, os poceiros já estavam lá. Em parte, eles participavam desse extrativismo vegetal. Só que o que acontece? Eles tinham também a atividade da pecuária nessa região. Então, a gente vai pelo lado do seguinte, ó. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição do trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos pelo deslocamento. Ou seja, a pastagem para o gado. Então, essa consequência para o ecossistema, desse arrastar essas toras, sair arrastando o pasto, a mata, a gente tem que pensar, ora, desorganizou o ecossistema, se as atividades econômicas daquele povo que residem ali estão ligadas àquele ecossistema, então a gente tem que pensar em desorganização da economia tradicional.
que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Então, aqui na 7, eu iria de letra C. Eu vou ver o gabarito dessa questão porque realmente eu estou em dúvida. 7, letra C. É uma questão confusa. Vamos para essa daqui, que fala sobre o ciclo da borracha. Questão 8. Professor, Oi? depois você pode voltar naquela questão que era D, que falava sobre preconceito. Não entendi por que era preconceito. Da capoeira, é? Sim. Pronto, vamos lá. Aqui. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, capoeira. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem. Pena: prisão de 2 a 6 meses. O artigo do primeiro Código Penal brasileiro naturaliza medidas socialmente excludentes. Ou seja, esse artigo do Código Penal, ele naturaliza uma pessoa ser presa porque está praticando capoeira num espaço público. Ou seja, naturaliza uma coisa excludente. Prender alguém por estar praticando capoeira, um esporte, uma dança, uma luta, num espaço público. Tá? Nesse contexto, tal regulamentação expressava. Essa regulamentação, ela expressava o quê? A manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Essa regulamentação expressava o quê? A gente tem que ver, se atentar ao que o significado do que a questão está pedindo, tá? A regulamentação, ela expressava, tá? Ele pede isso. Expressa o que essa regulamentação? E não objetiva o quê? Qual o objetivo dessa regulamentação? Tá? Estou sendo claro? Para começar a entender o gabarito dessa questão. Tal regulamentação expressava, ela significava e não tinha o objetivo. Tá? Tu pergunta na tua cabeça assim. Essa regulamentação, ela simbolizava, ela representava o quê? Em vez de você se perguntar, ela objetivava o quê? Qual era o objetivo dessa regulamentação? Então, tal regulamentação expressava manutenção do império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Essa aqui está falso. Por que só a capoeira? Outras atividades, outros tipos de luta não eram proibidos? A questão, ela não fala isso e realmente não era. A capoeira era proibida. E por que só a capoeira? A gente sabe a origem da capoeira. Então, aí já desde o passado da escravidão, já existe essa associação preconceituosa de capoeira com malandragem, com criminalidade. Por quê? Porque estava associado à cultura, às matrizes africanas, afrodescendentes. Tá? Então, não expressava, aqui seria o objetivo de combater a criminalidade urbana. A defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano, essa daqui a gente elimina, porque essa questão de retorno da escravidão, de volta ao cativeiro, não era um tema abordado nem defendido pelos primeiros governos republicanos. Tanto que o movimento abolicionista, ele ele se difundiu inicialmente dentro do exército vindo lá da Guerra do Paraguai em 1870. Então, a gente vai eliminando aqui a B e a C. A B está falsa. O caráter disciplinador
de uma sociedade industrializada desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. Essa sociedade não era tão industrializada assim. Apesar de já ter a industrialização na década de 20 ter começado a se desenvolver a ganhar esse impulso, você falar que é uma sociedade industrializada, você não está sendo muito preciso. E outra coisa, desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. Aqui ele não fala com relação a progresso nem civilização. Ele cita aqui um artigo do Código Penal que está classificando a capoeira, a capoeiragem, né? Andar em correrias com armas ou instrumentos. Olha aqui, ó, agilidade, destreza corporal, conhecidos como capoeiragem. Então, aqui, esse artigo do Código Penal, ele representa, ele reflete, ele expressa muito mais um preconceito relacionado à capoeira, de ela ser vista como uma atividade talvez criminosa, ou então relacionada à malandragem, à criminalidade em si. Daí o motivo da proibição da capoeira. Porque, como eu falei, a capoeira, ela inicialmente é uma luta. Mas só que se você está praticando aquele tipo de luta na fazenda, na época da escravidão, você estaria mostrando como se fosse um ensaio do que você está lutando para o capataz, para o senhor de engenho, ele vai perceber aquilo. Então, a capoeira ela mistura esses elementos de luta e de dança, justamente para poder se disfarçar e conseguir passar despercebida aí dos olhares dos capatazes, dos proprietários de terra. Mas mesmo assim, ela continua por muito tempo com esse estigma relacionado à criminalidade e à malandragem, principalmente porque devido a essa origem dela, essa matriz afrodescendente. A criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. Então, é isso daqui. Vincular ao passado de escravidão. A capoeira ela tem luta lá, ela tem início ainda na escravidão. E vincular a que grupo? Aos africanos, aos negros. E desde então ela é tida como esse estigma de uma dança relacionada à malandragem, sensualidade e criminalidade, como uma forma de diminuir esse elemento da cultura africana. Tá? E esse preconceito se refletiu até esse Código Penal de 1890. Por isso que o gabarito é a letra D. Entendido? Sim. Então vamos lá para a questão 8. A questão 8 fala: as secas e o apelo econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos no mercado internacional, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. No século XIX, o Acre, no final do século XIX, o Acre ainda é pertencente à Bolívia, mas só que era uma região com muita mata, desabitada, e acaba que, para resolver esse conflito de ocupação do território boliviano por brasileiros, o Brasil paga uma indenização à Bolívia de 2 milhões de libras esterlinas e compra o território do Acre por meio do Tratado de Rio Branco. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. É isso. Esse movimento, essa busca pela borracha vai levar a gente com direção a esse território, principalmente para o território do Acre e de Rondônia, que é onde tem a região da floresta amazônica, onde se concentra mais as plantações de seringueira. Essas pessoas vão se instalar lá, mas era território boliviano. Então, para resolver isso, tanto para dar essas terras para o pessoal explorar, quanto para resolver aí qualquer conflito que possa surgir, por exemplo, de um brasileiro estar no território boliviano, cometer um crime, ou então, vai votar onde? Vai pagar imposto para quem? Para o Estado brasileiro ou para o Estado boliviano? É aí que o Brasil resolve comprar o território do Acre. É comprado da Bolívia. Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas
dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Perdão, eu tinha dito que era Tratado de Rio Branco, mas é Tratado de Petrópolis. Quem assinou foi o Barão de Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores. Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação? Falso. O Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro pela formalização do Tratado de Petrópolis? Sim. Indenizava o Brasil? Não, indenizava a Bolívia, que era quem estava perdendo seu território. Por meio do auxílio do Bolivian Syndicate, imigrantes brasileiros na região, o Acre tornou-se parte do território brasileiro por meio do auxílio do Bolivian Syndicate. Pelo contrário, o Bolivian Syndicate foi que desencadeou essas lutas violentas pela posse, pelo domínio da região, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Essa daqui está com cara de ser a resposta. Vamos ver por que não pode ser nem D nem E. Em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região, não, o Brasil não ia anexar um território estrangeiro por causa de imigrante estrangeiro. Não, era porque realmente tinha muito brasileiro lá. Pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia, falso. Quem pagou a indenização à Bolívia foi o governo brasileiro. Então, o gabarito letra C. Devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Então, pessoal, eu vou interrompendo a aula por aqui, hoje, com essa resolução dessas questões aí que resumiu a nossa aula de República Velha. E na próxima semana, a gente vai continuar com a Era Vargas. Vou dar uma recapitulada aí na Revolução de 30, mas vou focar mais na Era Vargas propriamente dita, no governo provisório. Depois, se der tempo, eu vou para o Estado Novo. Tá? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Então, boa noite para todo mundo e até a próxima quinta, tá?